Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você vai ver esse vídeo, né? Eu venho aqui dividir com vocês aquilo que eu tô aprendendo, né? Já faz tempo que é pra mim vir aqui falar um pouquinho com cada uma de vocês, né? Sobre o que eu tenho aprendido, o que eu tenho praticado e colocado na minha vida. Então vamos dividir, né? Porque tudo que Deus nos dá, a gente tem que dividir. Então vamos lá. Então vamos trabalhar sobre legalidade espiritual. Você sabe o que é uma legalidade? Bom, eu fui aprendendo, eu já sempre ouvia falar isso na igreja, né? Legalidade aqui, legalidade ali. E eu fui estudar o que é legalidade a fundo, né? E fazendo alguns seminários, eu vim ter essa abertura na minha mente, né? E eu quero trazer para vocês, às vezes tem gente que não sabe também, assim como eu não sabia, né? Estando no banco da igreja, estando ali ouvindo a palavra há mais de 8 anos, e eu não sabia o que era legalidade, né? Então vamos lá. Legalidade é uma autorização, simplesmente isso, uma autorização que eu dou a alguém ou a algo, né? Aí, no caso aqui, a gente tá falando de legalidade espiritual. Então, é uma autorização que eu dou a Deus, né, sobre a minha vida, ou eu dou ao diabo, né? E a gente vai falar muito disso. A legalidade que a gente vem dando e assinando e dando na mão do diabo para agir na nossa vida, né? Porque no meio que a gente está, muitas pessoas têm aberto legalidades sem saber, né? Sem saber o que elas estão fazendo, né? E a gente abre legalidades de várias formas, né? Então vamos aprender um pouquinho e daquilo que eu aprendi e tenho praticado na minha vida, o Espírito Santo vem trazendo essas revelações, né? Então vamos compartilhar. Então, você tem tido discussões em casa, muita sonolência, muita falta de vontade de fazer algo, né? O seu serviço não vai bem, o seu emocional tá abalado, não dorme direito. Será que o que tá acontecendo, né? O que tá acontecendo? Então eu venho buscando diante do Senhor, né, para minha vida, né? Eu tô colocando isso em prática. E através de estudos, né, da palavra, todo dia eu tô aqui lendo a palavra de manhã, né? Isso já vem há muito tempo que eu comecei a entender essa função na minha vida, né? Eu não trabalho fora, né? Então eu tenho esse tempo precioso com o Senhor, às 5h30, às vezes acordo antes, né? E fico aqui até umas 6h30. E se brincar à tarde, tô lendo de novo. E eu quero aprender mais o Senhor. Tô apaixonada com o primeiro amor, né? E que vocês também venham alinhar o seu espírito ao Espírito do Senhor, né? Então, eu venho estudando, fazendo seminários online, né? Com pastoras renomadas, com pastor renomado. Tenho buscado a fundo a estudar a palavra e as coisas e conhecer o inimigo, né? Porque só conhecendo ele e conhecendo o que Deus quer pra gente, a gente pode romper, a gente pode vencer, a gente pode ajudar outras pessoas, tá? E não ficar só esperando do seu pastor, da sua célula, do seu líder, né? Vai buscar que Deus capacita, Deus derrama seu espírito de sabedoria, derrama o espírito de discernimento, e a gente tem que buscar, não ficar só esperando os outros virem trazer pra gente, tá? Então, leitura da Bíblia, e eu quero compartilhar com você o que eu tenho aprendido e as coisas que eu tenho feito na minha vida, tá? Como eu vinha falado, eu não conhecia a fundo o que era legalidade,
né? Assim, detalhadamente, tipo, soletrado o que era legalidade, né? Que é uma autorização que eu dou a alguém ou a algo. E isso abre portais, né? Na nossa vida, o inimigo entrar. Então, a gente abre através de tanta coisa que fazemos, achando que tudo é normal. Ah, Deus quis assim. Ah, isso é coisa de Deus. Negativo. Presta atenção. Isso acontece por acaso, né? Não acontece por acaso. Não é, como que fala? É destino. Nada é destino, tá? Tudo ou é Deus ou é o diabo. Tudo é sim ou é não, tá? Então, minhas irmãs, estive enganada esse tempo todo. E eu não quero que você fique enganado também. Então, eu fui buscar, fui entender. E eu tô entendendo, tô buscando. O Espírito Santo vem me revelando, vem mostrando o que eu devo fazer, o que eu devo... Por isso eu cheguei até aqui, né? Por muitos meses, aqui no canal, eu já tinha feito alguns vídeos, né? Parei e comecei a postar só coisas escritas, né? E porque eu tava com vergonha de me falar algo errado. Mas não, estudando, né? Tem a pastora, ela fala que a gente tem que... O pouco que a gente sabe é muito para alguém, né? Assim como eu aprendi com outro pastor que achava que também o dele era pouco, eu aprendi. Houve revelação, né? E que o Espírito Santo venha trazer revelação também na sua vida, através da minha história, né? Então, olha, não temos só esse mundo aqui. A gente tem que entender isso, primeiramente. E só vai entender a pessoa que lê a palavra, que acredita, né? Que existe o Espírito Santo, que é Ele que traz a revelação, é Ele que traz o entendimento, né? E só através da palavra a gente é liberto, certo? Então existe um mundo espiritual, olha só, acima de nós. E só vai acreditar quem tem o Espírito Santo dentro de si, entendeu? Só vai acreditar. Aquelas pessoas incrédulas, elas não acreditam, né? Que tem certas hierarquias de diabo, de demônios, né? Que o Espírito Santo, ele existe, que ele traz revelação, que a gente pode ser curado ainda no tempo de hoje, né? Muitos duvidam. Que mais? São tantas coisas, né? Que existem anjos e arcanjos, né? Nos cuidando, brigando pelas nossas orações, levando, né? Lutando pelas nossas orações, levando ao trono do céu, né? São tantas coisas que têm abrido a minha mente que eu já fiz até, eu não, né? O Espírito Santo já me deu até uma relação de temas para trabalhar, entendeu? E eu venho protelando isso, né? E já estamos no tempo, uma reta final, e Deus nos chama, né, com muita urgência para a gente ajudar pessoas, né? Para isso nós fomos criados, tá? E nesse mundo existe anjos e demônios, tá? Anjos e demônios. E todos com diferentes classificações de autoridade e poder, certo? E entre eles está um ser grande, né, de poder e destruição, que tem por objetivo entrar na vida das pessoas, desviá-las do caminho do Senhor. Essa é a função dele. Desviar a gente do caminho do Senhor. Então, o que ele tem colocado? Principalmente nas pessoas que estão na igreja. Tem ocupado a pessoa desde a hora que ela acorda. Acordou, ali ele já dá um ativismo,
né? Coloca um monte de coisa pra pessoa fazer. É filho que já acorda perturbado, é não sei o que tem que fazer, é café da manhã, já acorda atrasado, já tem que fazer isso e aquilo. Já não tem tempo de orar. Deus já ficou, né? A Bíblia já ficou do lado. Aí se ele lembra de orar no caminho, né? Ainda é uma vantagem. E quando não lembra nem disso, já vai direto pro serviço. Então a gente tem que acordar e revestir a armadura de Deus, né? Porque lá no Salmo 91 diz que nós temos mais de 11 milhões de demônios que nos perseguem todos os dias, tá? Lá onde fala 10 mil cairão ao seu lado e 10 mil à sua direita. Junta tudo aí, né? São 11 milhões de demônios que lutam para você não fazer nada para Deus durante cada dia. Então, bora lá. Então, ele traz para nossas vidas problemas, destruição, através das autoridades que nós colocamos na sua mão. Aí vem a legalidade, olha só. Lembra da parte de Jó? Olha só, para você ter uma ideia do quão importante é você observar isso. Olha só. Lembra quando Jó foi, na vida de Jó, o diabo foi lá, aí ele olhou a vida de Jó, tava tudo ótimo, né? Foi lá reclamar para Deus. Ele foi lá no céu reclamar para Deus que Jó tinha tudo, que Deus dava tudo para ele, né? E que ele não precisava de mais nada, né? E aí o diabo foi lá. Você vê que com ele não tá feliz com a vida de ninguém, né? Então ele foi lá reclamar para Deus. E Deus permitiu, né? Então isso ele faz com a gente. Você já imaginou o que ele não faz? Né? Ele fica ao nosso derredor, né? Os anjos estão ao nosso redor, ele fica ao derredor, só observando o que você fala. Ele olha seu rosto, que é sua fisionomia, ele te conhece, né? Tudo. Ele só fica analisando a gente o dia todo. Pensa aí. Então, assim como eu fiz e estou fazendo, você tem que fechar as portas, portais ou brechas, né? Que na igreja fala brechas. Um nome bem feio, né? Mas é brechas. Antes que o pior aconteça, tá? Eu venho observando que muitos estão na igreja, mas estão apáticos, não procuram melhorar, né? Eu escuto muitos falarem que aceitando doenças, aceitando crises, aceitando um monte de coisa. E são coisas que a gente não tem que aceitar, né? A gente tem que ser radical, a gente tem que buscar Deus todo dia. E o que é buscar Deus? É viver a palavra, é viver o seu projeto, é viver o objetivo nosso. Nós fomos feitos para viver para Ele, né? É viver para Ele. Olha, é muita coisa, gente, é muita coisa. E eu vou amando cada vez que eu vou estudando, eu vou gostando e eu me aprofundando, né? Se eu tiver errada aqui, alguém me corrija, né? Mas tô aqui para dividir aquilo que eu tenho aprendido, tá? Então, bora lá. Vou falar sobre algumas portas que a gente abre, né? E pra gente... As coisas vão ruim na nossa vida, né? E a gente abriu. Foi uma pequena brecha, uma portinha assim. É o que ele precisa para entrar na nossa vida, né? Uma coisica de nada. Então, olha só. Primeiro a gente vai falar dos nossos hábitos pecaminosos, tá? Lá em 1 João 38 diz assim: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio, tá? Então, o que a gente
tem aqui a nossa primeira atitude pecaminosa, né? São nossas atitudes e ações. Vou dar um exemplo, a falta de perdão, né? Às vezes a gente não aceita que a gente não perdoou ou fala que não tem ninguém para perdoar. Gente, ora e pede ao Senhor para que o Espírito Santo revele alguém que você precisa perdoar. Às vezes não é daqui, pertinho, de algum tempo, é de tempos atrás. Perdoa, perdoa, porque o diabo sabe se você perdoou ou não aquela pessoa, né? E perdão não é só esquecer. Perdão é viver com a pessoa, é aceitar ou aceitar ela de novo, apesar do que ela fez, tá? É amá-la de novo, buscar amá-la de novo, né? E aquele pecadinho de estimação que a gente tem, o Espírito Santo te revela, tá? Te revela e tira um tempo com ele, né? Se você antes de dormir ou no final de semana, em vez de você estar assistindo uma televisão, né, alimentando de coisa que não deve, vai fazer isso. Pede para o Espírito Santo, lista lá todas as coisas que você tem que fazer, né? Seus hábitos pecaminosos. Senhor, quais são meus hábitos pecaminosos que eu venho fazendo todo dia? Que hábito é aquilo que você faz todo dia, né? Então, pede. Outro, comportamento, né? O nosso comportamento diz muito quem somos. E aqui o pecado entra pela desobediência do Senhor, né? A desobediência vem muito na nossa vida, né? Somos muito teimosos, queremos fazer muito a nossa vontade, né? A alma é onde está a nossa vontade, o nosso querer, o nosso sentimento, está na nossa alma. Então, a gente tem que reprimir a nossa alma, a gente tem que moldar a nossa alma, tá? Porque quem tem que sobressair é o espírito. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito, né? Então, a gente tem que deixar a nossa alma bem pequenininha, o espírito sobressair sobre em cima dela. E a gente vai ter isso só quando a gente tiver intimidade com Deus. Porque aí a gente vai querer ser obediente. Uma coisa que eu te ensino. Veja uma coisa. Deus está vendo você em tudo. Desde quando eu coloquei isso na minha mente, no meu coração, eu venho me policiando, venho buscando ver todo esse pecado, esses hábitos pecaminosos na minha vida. Entendeu? Que antes de conhecer o Senhor, ou mesmo na caminhada, eu fazia as coisas, mas não olhava para cima. Eu não tinha essa mente trabalhada, entendeu? O Senhor tá me vendo. Então, se eu peco, ou se eu falo algo que vai desagradar Ele, olha, é automático, o Senhor me perdoa. Acabei de falar isso, acabei de fazer isso, Senhor me perdoa. Que aquilo me remoe, aquilo me constrange, entendeu? E eu sei que é o Espírito Santo me falando isso. Então, Tatiana, pede perdão, né? Então, nosso comportamento, nosso hábito, né, de desobediência, seja mais obediente ao Senhor, faça mais a vontade dele. Palavras lançadas. Olha, o que mais pega o crente, o que está lá na igreja, são palavras lançadas. Meu irmão, minha irmã, eu fico perto de pessoas, né? E eu fico observando. Eu vou estudando tudo isso aqui, né? E tem um monte de coisa. E hoje em dia eu só fico observando as pessoas, né? Eu não fico julgando. Eu peço a Deus, e se vem aquele sentimento de julgamento, eu já repreendo, né? Em nome de Jesus, naquele momento, fecho meu olho, repreendo e já peço ao Senhor para me
tirar desse pecado. Porque ali eu julguei a pessoa. Ela não conhece, ela não sabe, né? Então eu tô aqui para ajudar alguém, né? E então as palavras lançadas são as piores hábitos que a gente tem, né? Olha só, em Provérbios 18, 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Se você ama o que você está falando, a morte virá, né? Quando fala assim, eu tenho um exemplo muito grande aqui na minha casa, que é o meu esposo, né? E ele não é cristão da mesma igreja, né? Ele fala que ele crê em Deus, tudo, mas não é isso, né? E às vezes, ele acorda muito reclamando. Ai, hoje eu tô desanimado, hoje eu tô fraco, hoje eu tô não sei o que fazer, hoje eu tô assim, hoje eu tô assado. Tem umas 3 semanas que eu cheguei pra ele e falei, antes eu já vinha falado, muda o seu jeito de falar, muda as palavras que saem da sua boca. Aí eu tava estudando, veio essa palavra, a morte e a vida está no poder da sua língua. Você quer comer só coisa ruim? Fica aí remoendo essas coisas ruins. Vamos fazer 3 dias de falar coisa boa? Muda. Na hora que ele vem falando, muda. Muda. Tá? Muda. Porque, olha, é difícil. Não é fácil, né? A língua serena é árvore de vida, mas a língua perversa esmaga o espírito, né? Em Provérbios 15, 4. A língua serena, a língua branda, é uma árvore de vida que dá fruto. Já pensou você falar só coisa boa? Mas a língua perversa, a má, é enganosa, né? Ela esmaga, ela quebra, ela destrói o espírito, né? Isso a gente tem que fazer com nossos filhos. Eu moro na periferia, né? E aqui eu escuto muito. Tem muitas famílias com muitas crianças, né? E a mãe mesmo, ela fica falando, xingando só palavras que nem merecem ser ditas, né? E isso vai diminuindo a criança, vai quebrando ela, né? E aí não sabe por que a criança tá lá na escola perturbada. São palavras que foram lançadas, né? Vem a desobediência em casa, é só gritaria, é só, olha, é só Jesus na causa mesmo, né? Aí em Provérbios 21, 3 diz também, o que guarda a boca e a língua guarda a sua alma da angústia, tá vendo? Se eu falo que eu tô, por exemplo, fui no médico e ele fala assim, você tem tal coisa, isso, isso e isso, sai da porta do consultório, Senhor, eu não tenho nada, em nome de Jesus eu estou curada. Você sabe de um testemunho que eu vivi, foi um dia, quando eu lecionava, né, eu dava aula para alunos até o 4º ano, e de tanto escrever no quadro, né, e fazer, só escrever, mexer no computador e tal, eu criei uma dor aqui. Primeiro veio uma bola bem aqui, né, uma bola que cresceu aqui. Aí fui no médico, era tal de LER, né, uma coisa assim, que é movimento repetido, aí criou um coágulo aqui. E outro era uma dor que tinha aqui, dos 2 lados do osso. Tá, saí de lá,
Ele falou que eu tinha que voltar sempre, fazer uma aplicação, que isso e aquilo. Aí já tinha me dado uma injeção assim. Eu saí de lá e falei, eu não tenho nada. Em nome de Jesus, eu não tenho nada. Eu não vou voltar aqui. Eu não vou tomar remédio nenhum, porque eu não tenho nada em nome de Jesus, porque é Deus que me cura, é Deus que vai me curar. A bolha daqui sumiu. Eu acordei um dia, tava sem nada aqui, tá? Era uma bolha grande que ela mexia. Doía muito, gente, doía muito. E eu tomava remédio para dor. Só isso que eu tomava. Agora, essas aplicações, dor aqui no braço, nunca mais eu tive, para a honra e glória do Senhor. Eu não aceito doença na minha vida, tá? Desde quando eu aprendi que da minha boca tem que sair palavras de vida, eu não tenho mais nada. E outra vez eu fui na casa da minha avó e a minha tia, que eu acho que foi usada pelo Satanás, né? Porque eles estavam falando que lá só tem doença. Aí eu falando que eu não aceitei essa dor no meu braço. Aí ela veio e falou assim, então você foi curado por Jesus? Com ironia. Falei, sim, fui curado por Jesus, porque ele cura até hoje. Eu não tenho nada em nome de Jesus. Só respondi isso. Então, não aceita qualquer coisa. Não aceita qualquer coisa, tá? A tua palavra tem poder. A palavra tem poder. Deus criou a terra com o quê, gente? Ele foi lá e construiu com as mãos? Não, ele falou, apenas falou, né? Haja luz e houve luz, né? Haja ser vivente e houve ser vivente. Tudo a palavra. O verbo se fez carne, Jesus. Então tudo é a palavra, gente, tudo é a palavra. E o diabo usa isso. Ele sabe onde pegar as pessoas e ele usa isso, né? Por exemplo, numa briga. Você tá ali brigando e aquilo ali vai subindo, o que sai? Palavras de maldição. Já foi, a brecha foi aberta, né? Por isso que na palavra diz, começou uma contenda, sai de perto. Não fala com essas palavras que eu tô dizendo, né? Acalma o furor, uma coisa assim, né? Então, a gente tem que sair de perto, pra gente não pecar, pra palavra não sair da sua boca, porque é isso que ele quer. É uma coisinha assim, né? Pra ele entrar e fazer um troção assim, certo? Outra, a língua é como fogo. Olha só, lá em Tiago 3, do 5 ao 6, né? Eu vou só resumir aqui. A língua é como um fogo. Imagina lá no Pantanal, né? Que uma faísca queimou toda a floresta. É isso que faz a língua da gente, né? Você imagina, distorce uma história, o que não vira, né? Aí com uma pessoa que já tá com o coração poluído, cheio de coisa, pensamento só ruim, o que não vira, né? Vira uma bola de neve. Outra em Mateus 12:37 diz assim, porque pelas tuas palavras será justificado e pelas tuas palavras será condenado, né? Pensa aí, nós seremos condenados por nós e vamos ter que dar, como que fala? Nós vamos ter que prestar conta de cada palavra que saiu da nossa boca. Tá escrito, não é eu que tô falando. Outra coisa, nossas escolhas, né? Os hábitos pecaminosos, nossas escolhas. Uma coisa muito grave que entra na nossa vida, a bebida, né? A bebida alcoólica, ela entra na nossa vida como um hábito pecaminoso. Nós temos que correr disso, tá?
um vinhozinho, um champanhezinho aqui, tudo tem álcool, gente, tudo tem álcool, né? Então a gente não deve beber, um cristão não bebe, que Cristo não bebeu, discípulos não beberam, aí vem falar que Cristo bebeu vinho. Gente, o vinho que Cristo fez lá no casamento, que Cristo bebia na ceia, era suco de uva, puro, tá? Não fermentado. Lá na Bíblia hebraica, né, no hebraico explica isso. Não era bebida alcoólica, tá? Era o suco puro da uva. Música, né, um ato pecaminoso, é brecha, abre brecha na nossa vida. Hoje em dia, né, as igrejas estão fazendo, né, músicas gospel, baseadas na música do mundo. Pagodinho gospel, funk gospel, que mais? Sertanejo gospel, né? Para atrair. Para atrair as pessoas, ainda vai, né? Mas para adoração, para louvor ao Senhor, não. Aí abre brecha. Porque o diabo é esperto. Ele era tipo assim, um ministro de louvor no céu, né? Ele que fazia as músicas. Então ele conhece cada som, ele conhece cada toque, né? E isso abre brecha na nossa vida. Pensa aí, a música sertaneja. Escutando uma música sertaneja, você que já bebeu, você que já foi liberta, né? Que você sentava naquelas rodadas de bar e tal. Pensa aí que você não lembra lá do passado. Então as músicas mundanas, elas só traz tragédia. Ela só fala de enganar o próximo, enganar a mulher, degrinir na imagem da mulher, né? Só fala coisa que não deve, né? Então a gente é uma coisa que a gente tem que eliminar da nossa vida, são essas músicas, né? Reflete bem nas músicas de hoje em dia. Eu escuto aqui em volta do meu bairro, meus vizinhos escutam, e eu fico analisando hoje em dia, né? Porque eu já sei, então eu não ouço. O que eu ouço no meu carro, eu ouço em casa, é louvor. E assim dependendo do louvor, porque tem cantores que falam que são cristãos, estão usando músicas que não são, né? Porque toda música que não tem uma palavra do Senhor, não tem uma palavra bíblica, não é de Deus, tá? Que fala muito do eu, não é de Deus. Então a gente tem que analisar, tá? Outra coisa, tatuagem, tá? Pode falar, tatuagem não é de Deus, não é. Aqui na Bíblia fala, né, que em Levítico a gente não deve riscar o nosso corpo. Nosso corpo é templo do Senhor, templo do Espírito Santo. Mas para aquelas pessoas que já têm, né, e se tornaram cristãs, né, isso aí foi um portal que abriu para o demônio. Tem que ser quebrado, né? Tem que ter oração em cima dessas tatuagens. Passar o óleo, ungir e quebrar toda maldição. Por quê? Porque quando a gente faz uma tatuagem, é um pacto de sangue, porque corre sangue, né? E estudando mais profundo, né, buscando outras pessoas que estudam isso, elas dizem que isso é uma legalidade que foi aberta. E através disso, muitas coisas acontecem na nossa vida. E foi um pacto de sangue. Entendeu? Mesmo sem saber. Então, a partir do momento que você sabe, você tem que quebrar isso. E não fazer mais, tá? E isso vai servir de testemunho na sua vida. Não adianta nem querer arrancar, porque para arrancar vai, dependendo do processo que vai tirar, vai correr sangue de novo. Então, o certo, né, é ungir, quebrar e não fazer mais, né? Que isso sirva de lição, né, para as pessoas. Amuletos,
Gente, tem gente que anda com amuleto, né? Uma cruzinha. E estudando a fundo, a cruz também tem um segredo espiritual, a cruz, né? Quem quiser estudar, pode aprofundar. Outros tipos de amuleto, né? Que é amuleto? São aqueles que a gente põe no lugar de Deus, né? Esse aqui, põe uma pulseirinha vermelhinha, esse aqui não vai me dar quebrante, não vai me proteger. Gente, isso não existe isso, sai fora disso. Comidas consagradas, quando for comer, né? Abençoa, tira toda a consideração, ora, né? Eu tô fazendo isso desde que eu vou fazer compra. Chegou em casa, consagro todos os alimentos, tiro toda a consideração, entendeu? Abençoo todas, né? Porque às vezes a gente tá na pressa, a gente come e a gente não ora, né? Então eu já tô chegando no mercado, já vou consagrando tudo ao Senhor, né? E agradecendo por ele. Então faça isso também, né? Você que é mãe, você que vai fazer compra. Outra coisa, o sexo, né? Hábito pecaminoso, um sexo, vigia. Irmã, vigia, tá? Vigia. Vícios, né? Objetos consagrados. Não traga nada para sua casa de qualquer lugar. Eu estava ouvindo testemunhos, estudando nesse seminário, plantas. Você recebe plantas, veja de quem está te dando essas plantas, tá? Porque ele pode estar guardado dentro da terra sangue de menstruação, aí que vai causar briga, vai causar um monte de confusão na sua casa, entendeu? Vigia, consagra tudo que entrar na sua casa, consagra ao Senhor. Que uma coisinha assim, você acha que não é, e é brecha pro inimigo, tá? Vigia. De vez em quando eu vou fazendo um limpo aqui em casa, e eu já fiz várias coisas que eu tinha aqui, né? E eu vou jogando fora. Pode pegar tudo e jogar fora, tá? Não dá pra ninguém, não. Quem tem santo em casa, eu não aceito nada de santo entrar na minha casa. Meu marido é católico. Católico não praticante, mas é católico, diz que. De vez em quando ele vai na igreja, mas em nome de Jesus ele vai ser transformado para a honra e glória do Senhor. E eu vou jogando fora. Não aparece com esse trem aqui, não. Imagem, esse trem, ó, não traz. Outras coisas, correntinha. Então é isso. Vamos ver as brechas que a gente tá abrindo, né? Então essas brechas ou portais da autoridade para o inimigo agir na nossa saúde, tá? Na nossa vida financeira, no nosso relacionamento com pais, com filhos, com esposo, com marido, né? Ai, eu fui bem ali, já cansei. Mas em nome de Jesus, amém. Vamos continuar. E em Provérbio 4:23 diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida, tá? O que você tem se alimentado? Alimenta das coisas do Senhor. Irmão, olha, a única coisa que a gente vai levar é a nossa salvação pro céu, tá? Nossa salvação, nossas obras. Que nós vamos ter que mostrar ao Senhor o que nós fizemos, tá? Então busca alimentar de Deus, busca alimentar do Senhor. Você não tem tempo? Põe louvor, gente. Põe louvor. Em vez de você olhar TikTok, olhar Reels, leia uma palavra no seu celular, porque não carrega a Bíblia para todo lugar, né? Aí no celular diz que tem Bíblia. Aí passa um Reels lá em cima, você vai, clica e olha, em vez de estar lendo a palavra. Gente, eu não conformo de levar para a igreja
celular para ver que é Bíblia. Para mim é uma falsidade, tá? Porque Bíblia para mim tem que ser isso aqui. Isso aqui é Bíblia. Isso aqui é a palavra. Gente, é tão, olha, maravilhoso você ler uma palavra. Não é olhar celular, gente. Pra mim não encara, não entra Bíblia no celular. Não conforma. Eu nem uso. Outra coisa. Por isso devemos identificar com urgência. Identificar com urgência todos os portais que você abriu. Tá? Todos os portais que você abriu. É importante. Gente, o que a gente passa. Eu falo uma coisa. Uma briga que você tem com seu esposo todo dia. Toda semana é a mesma briga. Toda semana a mesma briga. Eu vejo isso na igreja, né? Tem irmã que fica a semana inteira, o marido não fala com ela. Gente, eu já passei por isso também. Isso não é muito tempo, uns 4 meses atrás, antes de eu começar a fazer meu seminário, antes de eu aprofundar. Eu passava dias sem falar com meu marido. Entendeu? E é o que o diabo quer. Não fala com ela não fala com ele não, tá? E essa é uma porta que você tá abrindo, entendeu? Uma porta que você tá abrindo. É uma legalidade. Não deixa isso entrar na sua casa, não deixa isso entrar na sua vida. Fica um de cara virado pro outro, um de cara bravo com o outro. Negativo. Chega lá, dá um beijo nele. Te amo. Em nome de Jesus, tá quebrado isso em nós. Chega e fala. E dá aquela risada. Tá? Você quebra o diabo todinho, gente. Porque o que ele quer é isso. Tá? É briga todo dia. Abre os seus olhos, é uma brecha. Aqui em casa eu tenho feito isso, gente. Tá? Quebra, vai lá, cutuca. Fulano tá nervoso, tá bravo, vai lá dar uma cutucada na cintura dele, que ele sente cócega. Pega no dedão dele, que ele sente cócega. Perturba ele um pouquinho, só pra dar aquela risada, gente. Só pra dar aquela descontração. Entendeu? Ali você quebra o diabo todinho. Então, vai pra frente. A segunda, né? Nós falamos dos hábitos pecaminosos, que foi o primeiro, e falamos das atitudes, comportamento, palavra lançada, escolhas, bebida, música, tatuagem, amuleto, comida consagrada, sexo, vício e objetos consagrados. 7 coisas. Aí a gente vai falar da desobediência, que são 2 princípios, né? Que fala os 2 primeiros mandamentos, né? O que fala dos 2 primeiros mandamentos? Em Êxodo 20, do 3 ao 5. Né? Vamos ver lá? Ele fala sobre a idolatria, né? Vamos pegar aqui. Vamos para a palavra. O que liberta é a palavra. Eu aprendi isso. O que liberta é a palavra. Deus é a palavra. Êxodo 20. Aqui. O que liberta é a palavra. Marca, risca a palavra. Acabou de riscar toda a Bíblia, né? Eu ganhei essa Bíblia da minha cunhada. Amo ela, olha, tem tudo, né? Mas tem a minha velhinha aqui também. Tem essa velhinha aqui, né? Que também já tá bem velhinha, já tá toda marcada, né? Toda marcadinha, toda riscada, mas tem uma Bíblia por ano, gente. Uma Bíblia por ano. Eu tô aprendendo isso. Tem uma Bíblia por ano. Que aí você tem a vontade de estudar tudo de novo. Porque o que tá marcado já tá marcado, né? Então, a gente compra uma Bíblia nova, marca tudo de novo e aprende tudo de novo. Tenho aprendido isso. E quero colocar em prática, né? Então, aqui fala assim. Êxodo 20, né? Do 3 ao 5. Ó. Não tem outros deuses diante de mim.
Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos. São as consequências dos nossos pecados. Até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Certo? Aí nem entrava essa parte última, mas amém. Então, o que a gente tem que fazer? Né? Adorar o Senhor, não ter outros deuses, né? E aqui no Novo Testamento, e a Bíblia inteira, o que Deus mais briga com a gente? Mais Ele fala pro povo do Senhor, né? Sobre essas idolatria. Sobre idolatria, gente. A Bíblia inteira, Deus briga com a gente por causa da idolatria. Que a gente não põe Ele em primeiro lugar. A gente não vive para Ele. As coisas são feitas para Ele. Tudo é dele. Larga de ficar falando que é meu carro, minha chácara, minha casa. É do Senhor. Nós somos mordomos do Senhor aqui na terra. Nós usufruímos daquilo que Ele nos dá. Ele nos empresta. Somos inquilinos. Tá? Somos inquilinos. Então, esses mandamentos falam sobre idolatria. E diz mais que castigará os filhos, netos, da terceira e quarta geração. Nossos pecados. Às vezes, essas brechas foram abertas pela nossa família, pela avó, pelo vô, entendeu? E a gente que tá pagando o pecado. É a consequência do pecado a gente paga, né? Porque todo pecado tem consequência. Então isso tem que ser quebrado, entendeu? Por isso que tem que identificar. É uma coisa recorrente. Toda semana acontece, todo mês acontece. Tem que quebrar, tem que identificar. Não aceita qualquer coisa. Não aceita. Entendeu? Diga assim. Vou te dar mais exemplo depois, mais tarde. Vamos lá. Por isso é importante fechar todas as portas que nós abrimos. Não basta fechar só as que abrimos, mas as que nossos pais e avós abriram, tá? Temos que vasculhar tudo, listar tudo e orar sobre elas, fechando tudo, tá bom? No seminário que eu fiz de cura e libertação, né? Eu já fiz 3 seminários com a pastora Thalita Lemos. Olha, é libertador, gente, é libertador. Coisas que a gente não entende, né? Então a gente tem que buscar sabedoria do Senhor, e Deus colocou ela no meu caminho. E eu tenho aprendido, tá? Coisa que eu não aprendi na igreja, né? Porque lá tem o sistema deles, então eu tenho buscado fora, né? Mas com pessoas que têm um estudo aprofundado, que você vê que tem uma história de vida, tá? Pesquisa primeiro, não é qualquer pastorzinho que você vai seguir, não, que você vai ouvir nele, não, tá? Vê a história de vida dele, vê o que ele tem feito, tá? Tem que ter essa habilidade. Então, eu fiz cura interior, fiz batalha espiritual e já fiz trono de Lilith. São demônios da sexualidade, que traz muita coisa para a vida da gente, né? E eu quero ser uma libertadora, em nome do Senhor Jesus, tá? Deus vem trazido isso. Outro dia eu estava aqui em casa fazendo almoço e o Espírito Santo me trouxe essa revelação.
né? Minha mãe, muito antes dela falecer, ela foi liberta, né? Porque ela já foi para um centro de macumba, ela já recebeu espíritos malignos, né? E quando eu tinha 9, acho que é 9, 10 anos, esse espírito chegou na minha casa, através dela, né? E ela se retorceu toda, tal, e eu não sabia o que fazer, né? E a única coisa que eu sabia era orar, Pai Nosso. Pensou uma criança de 9 anos vendo um demônio dentro de casa, vendo sua mãe toda distorcida. A única coisa que eu fiz foi orar o Pai Nosso. Eu lembro que estava embaixo da mesa, uma mesa redonda que tinha na minha casa. E a gente morava eu e ela só, né? E então o Espírito Santo esses dias estava me revelando da onde que vem esse desejo. Depois que eu fui encontrar essa pastora aqui estudando, né? Deus me mostrou ela, colocou ela na minha vida, e como tem trazido outros pastores da África, tá? Que são libertadores, e ali na África você vê que ali eles trabalham com bruxa. Gente, para trabalhar com espírito maligno, a gente tem que ser forte. E eu venho descobrindo essa fortaleza dentro de mim. Eu não sabia que existia, né? Porque eu sou, assim, uma pessoa que chora fácil, uma pessoa, né? Quem vê cara assim, eu fiquei, assim, abismada comigo mesma. E o Espírito Santo me dizendo ali na cozinha. Me levou a esse dia, né? Onde eu orei o Pai Nosso. E ele riu da minha cara, né? Eu lembro que eu acho que era o Exu Caveira, Exu não sei do que. Eu sei que ele riu da minha cara, mas foi embora. Porque ali havia uma oração de uma criança, né? Então a gente tem que ativar a nossa criança. Todo dia, ativa a nossa criança. Ativa a sua criança, entendeu? Tem algo que ativa a criança. Eu acho que a minha criança é muito ativada, gente, muito ativada mesmo, porque eu amo fazer essas coisas de GVA, né? Amo trabalhar com produtos GVA, tá? Coisas de decoração de criança, coisinha assim. Minha criança é muito ativada, então eu logo pego essas coisas espirituais, entendeu? E então a gente tem que prestar atenção nessas coisas, nessas portas que a gente abre, né? Então Deus tem me mostrado, tem me revelado, né? Eu acho que eu estou encontrando o meu propósito, né? Nessa terra, porque eu não sabia que era o meu propósito aqui até hoje. Eu já estou com 47 anos, não, vou fazer 47 anos. E o meu chamado, eu quero saber o meu chamado. E agora que está ativando isso em mim, né? É libertar pessoas que estão presas em vários cativeiros, gente. A gente vive preso por causa de, olha, coisas que a gente acha que só uma oraçãozinha vai libertar. Não vai, gente. Não vai libertar. A gente tem que ir para a palavra, que o que liberta é a palavra. Não é só pedir oração para os outros, não. O véu já foi rasgado, você pode falar com Deus. Para de pedir oração para os outros. Ora você mesmo. Ora você mesmo. Mãe, ora para seus filhos. Pai, ora para seus filhos, ora para sua esposa. Para de ficar um pedindo oração para o outro. Não é errado, né? Mas a sua oração é você que conhece. Então, ora, pede ao Senhor, tá? Em Hebreus 12:1, diz assim, vamos lá, palavra, né? Em Hebreus, vamos aqui em Hebreus 12, vamos aqui, 12, versículo 1, diz assim: portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos
tanto grande nuvem de testemunha, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, tá? Então, Deus tem feito o mais sobre a nossa vida. Portanto, referindo-se também nós, visto que temos a rodear-nos, tão somente houve a nuvem de testemunhas. Os heróis da fé do passado, apesar de nós não conhecermos, né, não conseguimos ver o céu eterno, é possível que as pessoas ali nos vejam. A imagem aqui é de arquibancada, de torcedores, olhando para nós no campo do jogo. É possível colocar na margem da sua Bíblia os nomes de seus amados heróis que morreram e foram para a glória à sua frente. Livremos-nos de todo peso. O bem é inimigo do melhor. O que não nos impede para a frente, nos detém. Então, a gente tem que seguir em frente. Então, quebra todos esse mal. Toda vez que pecamos, a porta para o inimigo entrar vai ficando mais larga, tá? Mais larga. Por isso, é de extrema importância fazer essa autoanálise e identificar tudo que está aberto. Identifica. Minha irmã identifica, tá? Uma coisa que eu ia dizer, eu até esqueci, né? Mas analisa, coloca no papel tudo aquilo que você vê que não é de Deus na sua vida, na sua casa. Tenta mudar. Escreve para você poder quebrar, tá? Não é fácil, você precisa de tempo, caneta, papel e Espírito Santo. É o que você mais precisa. Porque o Espírito Santo que vai trazer revelação. Vai trazer lá do passado as brechas que você abriu, tá? Eu fiz isso. Eu fui lá nos meus 9 anos, né? Quando eu fui trabalhar a área de Lilith, que é, como fala? É a cura sexual, né? Na área sexual. Então, você tem que vir lá da frente, lá de trás. São portas que foram abertas lá. Então, a gente tem que vir quebrando tudo isso, em nome de Jesus. Né? Então, temos que vigiar, tá? Porque o diabo conhece muito bem o seu ponto fraco, o nosso ponto fraco, né? E ele faz o possível pra gente cair, tá? Ele faz o possível pra gente cair. Uma coisa, um testemunho, que quando eu escrevi isso aqui, Deus me deu esse tema para vir trabalhar, né, mostrar. Eu tinha brigado com meu marido dentro do carro, né, a gente começou a discutir sobre dinheiro, né, é uma coisa que o diabo sempre pega aqui em casa, é a briga dele comigo com dinheiro. E aí hoje em dia eu pego e relato tudo que eu faço com o dinheiro, entendeu? E mostro para ele. E aí o diabo sabe me acusar e sabe mexer na minha ferida, porque dói, cara, dói muito quando me acusa de uma coisa que eu não fiz, uma coisa que eu não faço. Me dói tanto, sabe? Eu choro, me dói tanto. E o inimigo alimenta disso, né? Do meu choro, da minha raiva, que eu fico contrita, né? Não falo mais, não xingo. Antigamente eu xingava, quebrava, batia, hoje em dia não. E é isso. Ele sabe como mexer com a gente, né? Ele sabe. Mas aí eu oro, Senhor, justifica que eu não fiz isso, eu não... Ora, a única coisa que ele dá. E o Senhor justifica, tá? Ele traz a verdade, ele traz à tona, né? E depois meu marido vem e vê. Ele não pede desculpa, mas ele já chega perto, ele, né, começa a fazer um carinho. Aí você vê que ele já viu que eu tava com a razão, entendeu? Então Deus justificou, ou no coração dele, ou uma coisa pra gente ver, né?
Desculpa. Em 1 Pedro 5, diz, do 8 ao 9, diz assim: estejam alerta e vigilantes, né? Eu fiz até escrevi, não sei aonde que fala sobre vigiar, né? O que é vigiar? Vigiar não é ficar ali só assim, olhando, não. Vigiar tem um segredo que é vigiar. Outra hora eu vou falar. Podemos fechar a porta com o primeiro passo. Confessando, arrependendo. Então, primeiro a gente tem que descobrir, né? Listar tudo o que a gente fez. Dependendo do que a gente vai quebrar, né? Aí confessa, arrepende diante do Senhor. E obedecendo e vivendo segundo a vontade dele, né? É isso que a gente tem que fazer. Não há outra forma senão arrepender diante do Senhor. Em Mateus 28, 18, diz o seguinte, uma nova palavra, 28, 18 diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhe, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Né? Só ele tem autoridade na nossa vida. Então a gente tem que fechar todas as portas que foram abertas, em nome de Jesus. Não dê lugar ao diabo. Através da fé e da obediência, devemos resistir à investida dele na nossa vida. Mas só podemos resistir se a gente crê em Deus. Só. Porque ele aparece pra gente só com coisa boa, tá? Ele não vai vir com coisa ruim, coisa que você vai dizer não. Ele vai trazer coisa boa pra gente, tá? Então a gente tem que ficar esperto. Quem traz essa revelação é o Espírito Santo, né? Expulse o inimigo da sua vida, assim como Deus fez lá no céu, né? Lá em Apocalipse 12. Ele expulsou o dragão, né? Então expulsa. Você viu que ele está na sua casa fazendo alguma coisa? Vou dar um testemunho. Outro dia eu entrava no quarto do meu filho e sentia um cheiro, tá? Um cheiro ruim. Falei pro meu marido: entra aqui. Você tá sentindo esse cheiro? Ele ficou. Eu não tô sentindo nada. Falei: filho, você tá sentindo um cheiro ruim aqui na sua cama? Nesse quarto? Não, mãe, tá normal. Falei: tá. Eu já sei quem que tá aí. Eu esperei ir pra escola, meu marido saiu, né? O que eu fiz? Peguei o óleo que eu tenho aqui em casa, ungido. Fui ungir o quarto, ungir a cama, ungir tudo ali dentro, tá? Orei lá dentro, orei no espelho. Ora no espelho, gente. Espelho é portal pro diabo, tá? Uma hora eu vou falar do espelho pra vocês. Então, orei. Gente, eu arrepiava. Eu orava e arrepiava. Então, tinha um demônio ali, tá? Eu não sei que coisa que ele abriu, né? Que portal que ele abriu ali no quarto, mas eu já repreendi, já expulsei. E expulsa o demônio da sua casa. Gente, ele esconde em coisas que a gente que a gente até duvida, tá? Ele pode estar aqui, numa bonequinha dessa. Outro dia assistindo uma live de um satanista, tá? Ele fala que eles abrem a boneca, coloca ali dentro alguma coisa, ele explica tudinho que faz e coloca para vender, tá? Aí você não sabe por que seu filho tá de um jeito, tá do outro. Tem coisa dentro do brinquedo que tá ali. Então, gente, por isso que eu falo, vigia, consagra tudo que vem para dentro de casa. Gente.
Pode ser dado pela mãe, pode ser dado pela tia, pela melhor pessoa que você gosta. Vigia. Você não sabe o coração do outro. Você não sabe o que o outro tá pensando. E hoje em dia, cada dia tá ficando pior, tá? Então, vamos abrir nossos olhos espirituais, né? E para finalizar, vamos orar. Recolher, cancelar, quebrar palavras e pecados, para que o diabo, Satanás, não tenha nenhuma procuração, legalidade na vida, na casa, nos filhos, tá bom? Disse uma palavra, recolha a palavra do mundo espiritual, gente. Se você fala uma palavra, lança uma palavra, ela vai para o mundo espiritual. E o diabo está ali só esperando essa palavra. Ali é uma legalidade que você deu para ele, tá? Eu tenho diabetes, eu tenho dor no estômago, eu tenho um fígado inchado, eu tenho não sei o quê, eu tenho depressão, eu tenho não sei o quê. Gente, são tudo porta que você abriu no mundo espiritual. Aí você tá só assinando, eu tenho. O diabo pega aquilo ali pra ele e ele vai usar contra você, tá? Nós vivemos no mundo espiritual, gente. Liga sua vida ao mundo espiritual. Você vai descobrir tanta coisa, e vai poder combater tudo isso, conhecendo essas coisas. Entendeu? Outro dia eu senti no coração de falar com uma irmã minha, da igreja, né, da célula. O Espírito Santo me trouxe no dia da célula, mas eu não falei. Foi embora. De manhã cedo, ele me disse de novo. Fala para ela revestir, ela e a família dela. Revista com as armaduras do Senhor. Todo dia que sai de casa, revista. Você não troca de roupa todo dia? Todo dia você tem que revestir. Todo dia você tem que colocar uma nova armadura, tá? Todo dia. Eu revisto aqui em casa. Passei a fazer esse hábito. É um hábito, né? Você vestiu roupa, trocou de roupa, reveste. Eu revisto meus filhos, revisto meu marido, mesmo eles sem saber. Estão revestidos em nome de Jesus. Então, revista. O capacete da salvação, o coração da justiça, cinturão de verdade, escudo da fé, espada do Espírito e as botas do Evangelho e da paz. Revista. Que o diabo tá aí. A função dele é matar, roubar e destruir. Revista. E vamos ver os testemunhos. Revista. Né? Submeta-se a Deus. Resistam o diabo e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Gente, Deus é educado. Ele só vem pertinho da gente quando a gente chama, tá? Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dedicada, dividida, purifiquem o coração, tá? Não fica na dúvida. Deus é o caminho, Deus é a verdade, Deus é a vida, tá? Não fica no caminho. E você possa buscar em Deus a sabedoria para fechar todas as portas e as brechas. Deus abençoe todos que assistiram esse vídeo, tá? Todos que forem alcançados em nome do Senhor Jesus. Senhor, abençoe. Quero agradecer, Pai, pela oportunidade de falar com essas pessoas, de mostrar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Abençoe cada um deles, Pai, que eles possam identificar as brechas, que eles possam fechá-las, em nome do Senhor Jesus, Pai. Grandioso és Tu e soberano sobre nossas vidas, Senhor. Eu fecho, Senhor, toda porta, toda legalidade que houver sobre a minha vida, toda palavra lançada, toda palavra eu recolho em nome do Senhor Jesus. Toda palavra lançada sobre minha vida, sobre meu marido, sobre meus filhos, sobre minha casa, eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus. Libera anjos e arcanjos, Pai, para cuidar de todos, em nome de Jesus, para guerrear nossas guerras, Pai. Oh Deus, que essas pessoas possam identificar as brechas que elas abriram, Pai,
Porque como é importante a gente fechar todas elas e viver um mundo melhor no Senhor Jesus. Oh Deus amado, misericordioso, Tu és grande, maravilhoso. Que sejamos obedientes diante do Senhor, Pai, que possamos fazer a Tua vontade, não a nossa. Que o Espírito seja conectado ao Senhor todos os dias, Pai. Louvado seja o Senhor, abençoe todas as pessoas, Pai. Que elas possam ferver, ter o carinho e viver para o Senhor, Pai. Ferva o coração delas, Senhor, como primeiro amor. Que o amor seja sempre, todos os dias. Oh Deus amado, misericordioso, assim como o Senhor tem feito na minha vida, Pai. Que o Senhor possa alcançar essas pessoas, essas almas que estão carentes, que não sabem, Pai. Leva conhecimento, leva sabedoria, discernimento. Oh Deus, assim como o Senhor tem me dado, que eu possa transbordar na vida de cada um. Que o Senhor me dê unção, Pai, derramada do céu. Com autoridade no nome do Senhor Jesus, Pai. Liberta essas pessoas. Liberta, Senhor. Que elas venham entender o Teu propósito, a Tua vontade na vida delas. Oh Deus, cura aquelas pessoas, Senhor, que estão com brecha aberta no casamento, com seus filhos, na sua casa. Espírito Santo, convença elas, Pai, que elas precisam buscar, melhorar, buscar fechar todos esses portais que foram abertos em nome de Jesus. Grande Deus, Tu és soberano, Pai. Louvado seja o Senhor. Tem muitas pessoas que ficam no banco da igreja. Não fica só no banco, gente. Mulheres, sejam levantadas, tá? Seja uma mulher guerreira. Briga pela sua família, briga pelos seus filhos. Briga para ter uma vida boa, perfeita e agradável diante do Senhor, tá? Busca, não fica só sentada, só alimentando do pouco que o pastor dá, do pouco que na célula dá. É pouco, gente, é pouco. Busca todos os dias, busca consagrar sua vida ao Senhor, separa-se ao Senhor, tá? Busca, Senhor, melhorar. Você quer melhorar na sua vida? Quer parar de brigar, de picuinha? Para. Não leva isso pra frente, não, tá? Mesmo que a sua alma queira fazer, Paulo diz, né? Minha alma faz, como que é? Eu faço, sei lá, nem sei explicar. O bem eu faço, mesmo não querendo, uma coisa assim, né? Mas o mal está em mim e o mal eu faço. Quase isso, né? Mas busca o Senhor, tá? Busca melhorar a sua vida, tá? Nós precisamos viver para Ele. E só Ele é o dono da nossa vida, tá bom? Quero te incentivar a buscar a sabedoria do Senhor. Não quero só ser mais uma na igreja, tá? Quero fazer a diferença, mas eu tô buscando, eu tô querendo que o Senhor me levante como uma libertadora em nome de Jesus. Quero ajudar muitas pessoas, assim, como Ele tem feito na minha vida. Eu quero dividir isso com vocês. Busca o Senhor, busca estudar, tá? Veja o que está na sua área, na sua vida, que está mais te prejudicando. Vai buscar, gente. Tem tantos vídeos na internet, no YouTube. Busca, tá? Alimenta daquilo que vai te levar para o céu. Esse é o objetivo, é chegar lá. Eu quero chegar lá, eu quero que meus filhos cheguem lá, meu marido chegue lá, tá? E eu quero que todos que me rodeiam estejam lá. Que só vai entender as coisas de Deus quando você aprofundar, quando você conhecer. Para ser médico não tem que estudar, para ser um dentista não tem que estudar, né? Para ser professor não tem que estudar. E para ser filha de Deus
tem que estudar, né? Para saber mais de Deus, tem que estudar, a gente tem que conhecer o Pai, a gente tem que conhecer o inimigo, a gente tem que, é igual eu aprendi com a pastora Thalita, a gente tem que dificultar o serviço do diabo na nossa vida. Então, para isso a gente tem que estudar, tá? Não fica alimentando só de migalhas, não. Busca. Não entendeu com um, vai para outro, né? Igual eu falei para vocês, tem pastor que é da África. E lá eles falam que ali na África não tem crente meia boca. Ou você é crente de verdade, ou o diabo te massacra. Porque lá as pessoas que trabalham com isso, elas flutuam, tá? E o diabo não brinca de ser diabo, tá? Então, quando na sua vida não tá acontecendo nada, é porque você já tá na mesa dele, tá? E a gente tem que aprofundar, o cristão, uma coisa que eu aprendi, o cristão tem que aprofundar nas escrituras, nas leis, tá? Eu fico vivendo muito assim, na graça, né? É tudo relevante, graça e Velho Testamento andam juntos, sim, tá? E, gente, aprendi que tem ritual que Deus ensina a gente fazer, que a gente tem que fazer. São as festas consagradas que Ele fez, tá escrito na Bíblia as festas, as 7 festas, né? Ali são portais. E você sabe quem que trabalha sobre isso? Os satanistas. Porque eles sabem que isso é tudo verdadeiro. Então eles buscam, tá? São rituais que eles trabalham, sim. Então o cristão, que é cristão, tem que trabalhar, tem que buscar o Senhor, orar, dobrar o joelho, jejuar. Gente, é importante. E quantos estão dormindo só alimentando aquelas migalhinhas que tá caindo lá do altar? Vai buscar, gente, vai buscar. Não fica dormindo, não. Precisamos de obras para mostrar a Deus. Cadê suas obras? Né? Eu quero ir lá pro céu. Quero ver as ruas de ouro, os muros de cristais. E você, quer ir para mim também? Então vamos descobrir as coisas que tem aqui, né? Vamos fechar as legalidades, os portais, né? Vamos lá. Ai, ai, eu anotei assim, ó. Eu sempre fui autodidata em aprender algo. Sempre fui, né? Eu sempre busquei entender as coisas sozinha, estudar sozinha. Eu vejo que sempre eu tive o Espírito Santo perto de mim, que me deu tudo isso. Gente, eu sei desenhar. Para quem não me conhece, eu sei desenhar. Eu faço qualquer tipo de desenho. É desenho grande na parede, é desenho pequenininho, tudo eu faço. Pintura eu faço. Eu aprendi sozinha, olhando e aprendendo. É um dom que Deus me deu, né? Eu aprendo assim muito rápido, só de ver eu aprendo. Eu tenho uma noção assim de espaço muito grande. É Deus que me deu. Nada é de mim, foi Ele que me deu, né? Então, eu tenho estudado e Deus tem me trazido isso, mas eu tenho que vir dividir, né? Porque muito tempo eu venho aprendendo, cadernos e cadernos que eu já anotei, tá? Eu venho trazer isso para vocês. Cadernos e cadernos que eu anoto, porque toda vez que eu estudo, eu tenho que anotar. Eu não sei ir para a igreja e não anotar.
Isso é de mim já, é onde eu vou, eu tenho que anotar as coisas, né? E, e os meios que o Espírito Santo me trouxe até aqui. É estudar e vai dividir. Quem sabe vai abrindo a mente das pessoas, né? Só quero dividir, tá? Para que você não passe pelo que eu passei e que muitos estão passando. Então, Deus te abençoe. Obrigado. Até o próximo tema, né? Que já tá aqui, só falta descrever, né? O tema já tá dado, né? Pelo Espírito Santo, através dos seminários que eu estudei, que eu venho estudando, né? Mês que vem tem mais um pra gente fazer. E vamos lá, vamos estudar, né? Enquanto uns fecham a porta pra gente não poder estudar, outros vão abrindo, né? E Deus abre uma e fecha outra, né? Para os homens, a gente não pode fazer alguns estudos, porque eu não sou casada, né? Oficialmente, moro com meu marido já tem uns 18 anos, 19, quase 20, mas em nome de Jesus, eu vou me casar com ele no papel, né? Porque a gente precisa aqui na terra ter o papel, legalidade, para a gente poder, legalmente, quer dizer, legalidade, legalmente, né? Para poder estudar dentro da igreja, né? Seguir as normas da igreja, e porque são doutrinas de homens, né? Então, vamos lá. Então, a gente vai por um outro lado, buscando entendimento sobre isso, né? O quanto é importante, eu já entendi, né? Estou com meu coração livre, aberto, né? E vamos fazer o que é certo, né? Diante do Senhor. E eu creio que a partir do momento que realizar isso, realizar o meu casamento, muitas portas do céu vão abrir mais, tá? E o Espírito, a unção vai descer. Eu creio nisso, em nome de Jesus. E vou poder concluir o meu chamado nesta terra, porque não estou aqui de passagem, não estou aqui de enfeite, né? Que Deus me fez para uma coisa e te fez também. Vai buscar o seu chamado, vai buscar o teu propósito de vida. E a gente só vai descobrir o propósito se a gente estiver caminhando, tá? Não é sentado, não é deitado, é caminhando a gente acha o propósito, tá? Fique com Deus, um abraço. Esse é o primeiro vídeo. Já deu 1 hora e pouquinho, eu acho, né? Mas fique com Deus. Até o próximo. Em nome de Jesus. Beijo.